Fala galera, beleza? Bom, a pedidos aí de muitas pessoas aqui do canal, finalmente vou falar sobre naturalização por casamento. Então, a naturalização por casamento é diferente do processo de reconhecimento de cidadania iuris sanguinis, que é um processo que você faz por filiação, pela descendência e pela sua família. Então, a naturalização pelo casamento, obrigatoriamente tem que ter a união aí do matrimônio entre duas pessoas. Beleza? Bom, dito isso, quais que são as diferenças na prática da naturalização e do reconhecimento? Bom, a naturalização ela tem uma questão legal, assim, é muito raro de acontecer, mas é bom que você saiba. Quando você se naturaliza, por exemplo, italiano, existe a possibilidade de algum dia, se você cometer algum crime, alguma coisa assim, pode ser que você perca a sua nacionalidade brasileira, ok? Então, existe a possibilidade de você perder a sua cidadania brasileira. Mas isso é um caso raro, a exceção, é praticamente impossível de acontecer, tá? Mas é praticamente impossível, não quer dizer que não pode acontecer. Pode acontecer. Quando você faz o processo de reconhecimento de cidadania, isso não pode acontecer. Quando você tem a dupla cidadania, sendo descendente de italiano e tendo nascido no Brasil, você tem as duas cidadanias e não vai perder nenhuma delas. Quando você faz a naturalização, existe a possibilidade de se perder, apesar de ser caso muito raro. Bom, além disso, quando você faz uma naturalização, você passa a ser cidadão daquela nacionalidade a partir daquele momento. Então, quando é concluído aquele processo, quando ele é concluído, você passa a ser um cidadão italiano, ok? Continua sendo cidadão brasileiro, mas tem a sua cidadania italiana a partir daquele momento. Então, por exemplo, se você tiver um filho anterior à sua naturalização, esse filho não vai ter direito à cidadania italiana, entendeu? Então, assim, existem alguns casos que vão fazer diferença entre a naturalização e o reconhecimento, mas no geral é quase a mesma coisa. Os direitos são os mesmos, vai ter um passaporte, vai poder viajar, vai poder morar, da mesma forma, tá? Então são pequenas as implicações de diferença do direito que você vai ter e dos deveres, certo? Agora, sobre o processo em si, para naturalização é bem diferente, é completamente outra coisa. E aí vale lembrar o seguinte, a naturalização é você vai fazer um pedido, não quer dizer que vai ser aceito, ok? Não é um negócio 100% que nem o reconhecimento da cidadania que você tem o direito e pronto. Não, a naturalização é um pedido que é feito para a Itália e ele vai ser analisado para ver se é aceito ou não. Então pode ser que você faça todo o procedimento e seja recusado, beleza? E esse procedimento ele tem a duração atual de até 48 meses. E aí, ao final desse processo, se for dado ok para você, foi aceito, você vai fazer um juramento e aí vai ser dada a sua cidadania italiana. E aí, quem que tem o direito a fazer a solicitação da naturalização por casamento? Bom, você precisa ter 3 anos de casado com um cidadão italiano, ou então ser casado com um cidadão italiano há 2 anos, desde que esses 2 anos seja morando em solo italiano, ou então, o terceiro caso é você ser casado com um cidadão italiano e ter filhos menores a 1 ano e meio. Então, se você é casado há 1 ano e meio e tem filhos menores de idade, você já tem direito ao pedido da naturalização para a cidadania italiana. Lembrando que para isso, para fazer esse pedido da naturalização, você já precisa estar com a tua transcrição de casamento para o italiano, ok? Então, se você não sabe como que funciona isso, dá uma olhadinha no vídeo passado que eu falei como a atualização do seu status civil na Itália. No caso, se você vai se naturalizar, é o seu cônjuge que tem que ter atualizado o status civil. E aí, em 2018, em dezembro de 2018, houve uma atualização no processo de naturalização. Essa atualização é conhecida como o Decreto Salvini, que foi do dia 5 de dezembro. Tá? E esse decreto ele tem 3 mudanças principais nesse procedimento. A primeira delas é o custo. O custo anterior era 200 euros, que você tinha que pagar, uma taxa de 200 euros, e agora 250 euros. Além disso, o processo antes durava 2, agora não me lembro se era 2 ou 3 anos, acho que era 3 anos, e agora ele passou para 4 anos, então 48 meses. O prazo, 4 anos para sair o seu processo.
E por último, o que foi a maior mudança de tudo foi que agora é solicitado um exame, um certificado de proficiência no idioma italiano, e você deve comprovar que você tem o nível B1 de proficiência na língua. Então, para quem não sabe, existe uma escala de 6 pontos, tá? Que é a escala A1, A2, B1, B2, C1, C2, que são os níveis de proficiência em algum idioma internacional. E o B1 seria mais ou menos ali o idioma intermediário, ok? Daí, como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira, ó. Eu estou aqui no site do consulado aqui de Curitiba. Então, o ideal é que você entre no consulado aí da sua jurisdição, dê uma olhada como que funciona a cidadania por casamento, que a gente vai continuar falando aqui nesse vídeo, tá? Mas só para que você saiba, é ideal que dependendo de quando você estiver olhando essa informação, ela pode ter sido atualizada. Vale a pena dar uma conferida. E aí, aqui, por exemplo, no consulado de Curitiba, ele fala sobre as escolas que podem emitir esse certificado B1, ok? Então, você entra aqui, ele vai ter essa tabela com as escolas conveniadas que podem hoje, agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, emitir esse certificado. E veja o seguinte, isso aqui é referente a Curitiba, beleza? Então você vai ter que entrar em contato com essas escolas e ver como que funciona para fazer essa prova, esse exame. E o que eu posso dizer é o seguinte, eu já entrei em contato com eles e funciona da seguinte maneira. Esse exame, ele geralmente é feito 2 vezes por ano, ok? Não é assim, eu quero marcar semana que vem. Não, são 2 vezes por ano. Você vai pagar uma taxa que ainda não é exata, essa taxa parece que é atualizada todo ano e está na faixa de 100 euros, ok? Então você vai marcar esse exame, vai fazer lá na sede dessa escola, do instituto. É uma prova que você vai fazer prova escrita e prova oral, certo? Essa prova ela é enviada para Roma, ela não é corrigida pelo Instituto, ela é enviada para Roma e a correção é feita lá. E lá que eles vão fazer a correção do seu exame e vão ver ou não se você passou e te dá o resultado. Aí, se você passou na prova, você vai receber lá um certificado de proficiência e aí, claro, você vai ter que ver o exame que você fez, porque tem exames que são assim, exame B1, B2, é uma prova um pouco mais difícil daquele, por exemplo, que é o exame A2, B1, entendeu? Então, tem vários tipos de prova. Você tem que fazer aquela que vai te dar pelo menos o B1 para você poder fazer a solicitação da sua naturalização. E aí, dito isso, vamos falar então sobre os documentos que você precisa juntar para fazer o pedido da sua naturalização. Então a primeira coisa que você vai precisar é um documento de identidade válido. Então, seu passaporte brasileiro, ou então, se for cidadão da União Europeia, uma carta de identidade da União Europeia. Então, por exemplo, você é cidadão de Portugal, cidadão da Espanha, você pode utilizar uma carta de identidade desse país. Se não, se você é brasileiro, tem que ser o seu passaporte brasileiro. E o passaporte tem que estar dentro da data de validade. Além disso, certidão de nascimento. Então, você vai ter que emitir uma segunda via em inteiro teor da sua certidão de nascimento. Nessa certidão de nascimento tem que constar a averbação do seu casamento. E aí é o seguinte, ó, nessa certidão de nascimento, você vai ter que verificar se todos os nomes estão corretos e se consta a cidade que você nasceu, tá? Tem que constar isso nessa certidão. Vale lembrar que ela deve ser emitida a menos de 6 meses da data do seu pedido, e aí ela tem que ser submetida ao procedimento de tradução juramentada e apostila. Então é o seguinte, pega a certidão inteiro teor, confere esses dados, está certinho, faz a tradução para o italiano com o tradutor juramentado, e aí vai apostilar. Você vai apostilar a certidão e a tradução. E nessa certidão é importante que tenha também lá o nome de casado. Então, geralmente aparece na certidão o seguinte, ó, pessoa após casada adotou o nome de casado tal. Então, mesmo que não tenha mudado o nome, é importante que tenha essa adotação nessa certidão de nascimento. Próximo documento é a certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal do Brasil. Então você vai entrar no link que está na descrição desse vídeo e vai emitir essa certidão de antecedentes criminais, ok? Essa certidão ela tem que ser emitida com menos de 90 dias da data do seu pedido de naturalização. Você vai pegar essa certidão,
vai traduzir ela da mesma forma, tradução juramentada, e vai fazer o apostilamento de ambos. Apostilamento dessa certidão de antecedentes criminais e apostilamento da tradução dela. Tá? E aí no caso é o seguinte, a apostila da tradução, ela tem que ter a firma, a assinatura do tradutor legalizada, ok? E além disso, o documento que ele é emitido eletronicamente, a apostila deve indicar sigilo eletrônico, tá? E esse sigilo eletrônico deve ser confirmado no site da Polícia Federal. E aí, para quem morou em outro país, fora o Brasil, por mais de 6 meses, tem que emitir também o certificado de antecedentes criminais do país em questão. E aí esse documento vai ter que ser legalizado pelo consulado da jurisdição desse país, e da mesma forma, traduzido para o italiano e apostilado. Ok? Então se a pessoa morou num terceiro país, que não é a Itália nem o Brasil, ela vai ter que passar por esse procedimento também. Próximo item é o comprovante de pagamento no valor de 250 euros. Esse pagamento ele deve ser feito por transferência bancária para o Ministério do Interior. Então, você vai olhar no site do consulado se os dados estão atualizados, ok? Eu vou deixar aqui abaixo nesse vídeo os dados que eu encontrei de hoje do Ministério do Interior. Mas é importante que quando você vá fazer o processo, veja se essa informação está atualizada, ok? Não faça o pagamento sem ter certeza disso. Então, o favorecido vai estar como Ministério dell'Interno, Departamento de Cittadinanza, né? E aí você vai colocar lá o motivo della rimessa, cittadinanza per matrimonio. E aí vai colocar nome e sobrenome do interessado. No caso, o interessado é o requerente aí da naturalização. Próximo item, a sua certidão de casamento, o extrato de matrimônio italiano. Então, como eu falei anteriormente, para que você faça o pedido da naturalização, você já tem que ter cumprido a etapa anterior, que é o seu cônjuge atualizar o status civil na Itália, ok? Então, isso já tem que ter sido concluído, e aí você vai fazer o pedido para a Itália, para o comune, onde está lá assentado o seu registro de casamento. Então, você vai solicitar o extrato de matrimônio atualizado, beleza? E além disso, vem o próximo passo, que é o idioma. Então, o certificado que eu falei anteriormente do nível de proficiência no italiano, nível B1. Ok? Você vai ter que emitir esse documento, porque vai ser solicitado no pedido. Você vai ter que anexar esse certificado no pedido da naturalização. E, por fim, que foi atualizado agora em janeiro de 2021, também é necessário uma marca da bolo. A marca da bolo é um selo fiscal que tem na Itália. E acontece o seguinte, esse selo fiscal é emitido na tabacaria. A tabacaria, para quem conhece o processo de reconhecimento da cidadania, é tipo uma papelaria, um órgão que você vai lá e compra coisas de papelaria, de fumo, né, por isso o nome tabacaria, e tem também o selo fiscal italiano. E você pede um selo fiscal desse, a marca da bolo, de 16 euros. Só que, geralmente, quem está fazendo um processo de naturalização está fazendo ele no Brasil, não está fazendo ele na Itália. E aí como é que funciona isso? Como é uma coisa recente, ainda não existe um sistema eletrônico, um sistema online para você fazer essa solicitação, essa compra desse selo fiscal. Então, ou você tem alguém na Itália que vai lá e compra para você e te manda o número, porque é um selo físico, mas ele tem um número e é o número que você precisa, ou então você vai entrar em contato com o consulado da sua jurisdição e vai solicitar uma marca da bolo telemática, ok? Que seria como se fosse uma marca da bolo virtual. Então você vai precisar do número dessa marca da bolo para finalizar o seu pedido lá no formulário de solicitação do processo de naturalização, que não é um processo muito simples. Na verdade, sim, ele é simples, mas ele é longo de ser preenchido, beleza? E aí, na sequência do vídeo aqui, a gente vai fazer o preenchimento junto desse formulário. Pode tirar aí um tempinho, porque ele é longo. E aí eu peço para você que vai ficar comigo até o final, se está gostando do conteúdo desse vídeo, já deixa aquele like aqui. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E agora vamos preencher esse formulário. Então você vai acessar o site do Ministério dell'Interno, que é o Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione, Portale Servizi. Esse link está na descrição do vídeo, ok? Então é o Departamento
das liberdades civis e imigração. Aí você vai fazer o seguinte, vai fazer o seu cadastro aqui. Então você vai clicar em Acede senza SPID, né? Você vai entrar sem esse SPID, que é um protocolo aí de segurança digital que eles estão implementando. A gente não tem ainda, então vai entrar aqui nessa opção e vai clicar em Registra-te, né? Para você fazer o seu cadastro. E aí aqui você vai preencher com os seus dados. Então, sobrenome, nome, né? Então todo o seu sobrenome aí do requerente, a pessoa que quer pedir a naturalização. Nome, se você tem dois nomes, você vai colocar aqui, por exemplo, no meu caso, Luiz Alfredo, né? Então você coloca os dois nomes. Data de nascimento, sexo, maschile e femminile. Stato di nascita, você vai colocar aí Brasil, né? Provavelmente a maioria das pessoas é aí Brasil. Se você nasceu em outro país, você coloca o país que você nasceu. Cittadinanza, também, né? Se a maioria das pessoas é aí brasileiro. Se for de outro país, coloca o país da sua cidadania. Stato de residência, onde que você reside. Então, Brasil ou o país que você mora. Tipo de documento. Aqui você vai colocar passaporte, ok? Então, você vai colocar o passaporte e o número do passaporte brasileiro. Aqui você coloca o seu e-mail e repete o endereço do e-mail. Você vai receber uma notificação nesse endereço, ok? Para habilitar o cadastro. E aqui a password, a senha, eles pedem o seguinte, ó, tem que ter pelo menos 14 caracteres, então é uma senha bem grande. Você vai colocar entre letras maiúsculas, minúsculas, pelo menos um número e um caractere especial. Então você vai preencher com a senha, vai repetir ela aqui e vai colocar os dados que aparecer aqui abaixo e vai dar o envia. E aí você vai receber uma notificação no seu e-mail para confirmar a sua conta. Então você vai ter que entrar no seu e-mail e acessar o link para validar a conta. E aí depois de validar você vai voltar aqui e vai acessar a conta. E vai entrar finalmente na conta cadastrada aqui na plataforma. E aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em Cittadinanza, La mia domanda di cittadinanza. Aí você vai chegar nessa tela aqui e vai ter essas duas opções para você. Então a gente vai utilizar o módulo AE, que é o módulo da Richiesta per Matrimônio, ou Unione Civile, tá? Então é o pedido de cidadania por casamento, por matrimônio. E aí você vai começar aqui no Compila. Vai chegar nessa tela e aqui que começa o procedimento propriamente dito. Então ele aqui ele oferece ajuda, então se você quiser você clica aqui, ele vai abrir essa seção de ajuda, ok? Então aqui ele fala o seguinte, sempre que você for avançar para a próxima etapa, sempre salve, tá? Ele tem essa ferramenta. E isso aqui, inclusive, antes de anexar os arquivos, ele pede para salvar. Opa, voltou aqui. Pode fechar. Se você não quiser utilizar, né, ele só vai ficar ali com o passo a passo. Então veja o seguinte, esse aqui é um módulo, um formulário bem extenso, tá? Veja aqui, ó, cada uma dessas bolinhas é uma página do formulário, então você vê que é bastante coisa, tá? Só que você pode salvar, ele vai ficar salvo no seu login, você pode fechar o navegador, não tem problema, não vai perder. Fica tudo salvo, você pode ir preenchendo, não precisa ser no mesmo dia. Então, vamos começar o preenchimento disso aqui. Lembrando que vai estar sempre em italiano o site, né? Você vai confirmar aqui e vai começar. Sessione sucessiva. Esse avisozinho aqui, ele persegue a gente, tá? Ele vai aparecer toda vez que a gente mudar de página. Então, ó, essas informações estão aparecendo aqui para mim, que foram as informações que eu coloquei no cadastro, tá? Então, você coloca todos os seus sobrenomes, todos os seus nomes, certo? Esse aqui não é meu nome completo, é só o nome abreviado que eu utilizo. Você vai colocar o seu nome completo. E aqui, data de nascimento, stato di nascita, você vai colocar o país que você nasceu, no caso, eu nasci no Brasil. Quando você coloca um estado que não é Itália, ele não habilita aqui as opções, certo? Logo de nascita, a cidade que você nasceu, Curitiba. Vou colocar tudo maiúsculo aqui, para ficar melhor, né? Sesso maschile. Stato civile. Então, se você é casado ou se você tem uma união civil. Por que ele só tem essas duas opções? Porque você está pedindo
uma naturalização por casamento. Então, se você é solteiro, não faz sentido nenhum, certo? Então, no caso, eu sou solteiro, mas eu vou simular aqui, seria então casado. Códice fiscal é só se você tiver, não é obrigatório. Cittadinanza, você vai colocar a sua cidadania, então, brasileiro, ou a sua cidadania. Isso aqui é para pessoas apátridas, ok? Então, você não precisa preencher. E aqui os dados do seu certificado de nascimento, a sua certidão de nascimento. Então você vai praticamente repetir, né? A não ser que tenha alguma variação, você vai colocar sobrenome, nome, data de nascimento, o estado, o país de nascimento, e aqui rilasciato da. Então isso aqui é quem que emitiu a tua certidão, ok? Se foi uma certidão federal ou ela é uma certidão municipal. As certidões aqui no Brasil elas são municipais, então você vai colocar aqui comune e é o lugar onde foi emitido. Então, no caso, a minha certidão aqui, Curitiba, né? Você vai colocar onde foi emitida a sua certidão de nascimento. Aqui, data que ela foi emitida, ok? Então você vai ter que ter, como eu falei anteriormente, os documentos necessários, vai ter que emitir uma segunda via em ter o teor da tua certidão de nascimento, tá? Se você não viu, por favor, volta e veja. E aí você vai anexar aqui a sua certidão, ok? E aí você vai anexar ela com a tradução e a apostila, ok? Vai colocar o arquivo aqui e vai fazer o upload. Então é interessante que você faça o seguinte, você pega o documento da certidão, escaneia, tira uma foto, vai fazer a mesma coisa no verso, com a apostila e também com a tradução. Você coloca tudo em um arquivo só, tudo em um PDF, beleza? Porque ele só dá a opção de você colocar um arquivo aqui. Aqui, carta de identità rilasciata dalle autorità italiane. Então você não tem, provavelmente, uma carta de identità, ok? Então aqui você não vai preencher. Você vai preencher aqui, documento de identità estero, ou seja, um documento de identidade no exterior. E aí ele vai te dar a opção, um documento de identidade para quem é cidadão europeu, então se você mora na Alemanha, Portugal, Inglaterra, né? Ou para quem está fora da Europa. Passaporte, e aí, sobrenome, nome, data de nascimento, stato di nascita. Então, essas informações aqui você vai repetir muito nessa primeira etapa. Cittadinanza brasiliana, né? Brasília, a não ser que você tenha outra cidadania. E aqui a data de validade desse documento, data de scadenza, que é a data de vencimento aí do seu passaporte. Essa informação consta nele mesmo. E aí você vai anexar também o passaporte aqui. Título di soggiorno. Isso aqui é para quem mora na Itália, certo? Então, se você mora na Itália e está fazendo o pedido, você vai preencher com essas informações. Se não, pode pular, não tem problema. Tá? E aqui é a mesma coisa. Sobrenome, nome, né? Repetindo. Aqui você vai colocar o título do seu soggiorno, então se você tem um permesso ou se você está inscrito, tem uma inscrição anagráfica no comune, você vai preencher isso aqui conforme a tua residência na Itália. Então quem não mora na Itália, pula esse aqui e vai falar sobre o certificado penale, né? Certificado de antecedentes criminais. Então isso aqui, esse box só vai marcar quem mora na Itália e foi morar na Itália antes de completar 14 anos. Então não é o caso aí da maioria das pessoas. E aqui você vai preencher com os seus dados. De novo, sobrenome, nome, data de nascimento, status de nascimento, Brasília, cidadania, e aqui a data que foi emitida a certidão de antecedentes criminais, certo? Lembrando que ela tem que ter 90 dias, no máximo. O local onde ela foi emitida, que você vai ter que olhar na certidão, onde que vai aparecer ali, eu não me lembro agora se aparece Brasil ou a cidade. Eu acho que é Brasil, tá? Mas na certidão vai aparecer lá, assim como a data da emissão e data de validade do documento. E aqui você vai anexar essa certidão. Da mesma forma você vai fazer como a certidão de nascimento. Vai fazer um PDF com ela, com apostila, tradução e apostila, ok?
E aqui os dados de residência. Então você vai informar o local onde você mora e o endereço completo. Então aqui você vai colocar Brasília, ou então se você mora em outro país, você vai colocar o país, e você vai ver que ele vai recarregar a página, certo? Então por isso que ele sempre fala para ir salvando. Mas no caso aqui, quando ele recarrega, ele já está salvando automaticamente, ele já vai puxar todos os dados. No caso, eu não estou preenchendo, por isso que está tudo em branco, certo? Você está preenchendo. Então, por exemplo, aqui que eu tinha marcado, passaporte, já está preenchido. Aqui. Então, por que ele recarrega? Porque ele vai recarregar essa opção aqui, que são os consulados. Então, o feature de competências. Você vai colocar o consulado da jurisdição da sua cidade. Então, no caso, você vai ter que ver onde que o seu cônjuge está inscrito. No caso aqui, o meu caso seria Curitiba. Localizar Curitiba. E aí preenche com o endereço completo. E aqui, desde quando que você está nesse endereço? Vai colocar uma data aproximada, tá? E aqui no telefone, você coloca ele completo, com mais 55 na frente, aí, código da área e preenche, tá? Você pode colocar o mesmo aqui, não tem problema. O e-mail já vai vir completo lá da tua inscrição. E aqui você vai repetir o seu e-mail, beleza? Atividade laborativa. Essa opção aqui, você vai fazer o seguinte, aqui, título de estudo. Então ele tem as opções de título de estudo. Aqui, Laurea é graduação, então se você tem graduação você vai colocar aqui. Licença elementária, ensino fundamental. Licença média, ensino médio. Média superior, eu não tenho certeza, mas eu acho que seria como o grau do terceirão aqui no Brasil. Não tenho certeza, tá? E o profissionale seria, acho que é um nível técnico. Essas duas aqui eu não tenho certeza. Se você sabe exatamente o que significa, deixa aqui nos comentários, tá? Eu coloquei um link aqui abaixo no vídeo falando sobre todos os títulos de estudo que tem na Itália. Então entra aí e confere se você tem dúvidas. Vai preencher aqui. E aqui, atividades volta, qual que é a atividade que você exerce, né? Qual que é a tua profissão. Então, você vai colocar a opção e aqui vai preencher com os dados do matrimônio finalmente. Então, a data do seu casamento, você vai preencher, e a província. Isso aqui é só para transcrição do seu ato de matrimônio. Então, como eu falei, você precisa ter a transcrição já realizada para solicitar a naturalização. Então, no caso aqui, a província, né, no caso se fosse o meu seria Bolonha, também ele vai recarregar. Vou descer lá, novamente. Aí. E a cidade onde foi feito o processo na Itália. Então, para quem fez via consulado, é a mesma cidade do antenato. Para quem fez na Itália, sabe qual é a cidade que fez o processo, né? E aqui você vai anexar o seu extrato de matrimônio, emitido pela Itália, ok? Aí você salva. No caso aqui, quando eu clico em salvar, ele aparece todos os campos obrigatórios que eu não preenchi. Peraí que ele recarregou a página, né? Mas é o seguinte, ó, se você quiser saber todos os campos que são obrigatórios, é só você fazer o seguinte, ó, sessione sucessiva. Aí ele vai falar, ó, que existem alguns erros. Quer continuar? Se você colocar não, ele vai continuar na página. Vai aparecer aqui todos os campos que são obrigatórios o preenchimento, beleza? Então se você quiser, antes de começar o preenchimento, você pode fazer isso para você não preencher as informações que você achar que não precisa ou que você não quer preencher, ok? Bom, depois de completar, você vai avançar para a próxima etapa e aí vai ficar preenchido aqui, ó, essa bolinha azul. Então, você vai seguir adiante. E agora ele vai perguntar sobre questões de justiça, tá? Se você teve algum problema com a justiça, algo assim. Então, caso você tenha algum problema com a justiça, você vai ter que informar. Caso negativo, é só você colocar que não. Se você teve, você vai ter que informar a data do ocorrido. Mesma coisa aqui, você vai colocar não. Foi submetido a procedimento penal? Não.
E aqui, isso tudo acima é referente ao sistema judiciário italiano, tá? Em Itália. E aqui no exterior. Então, se você teve algum problema na Itália, você vai marcar ali em cima, ou se você teve no Brasil ou algum outro país, você vai marcar aqui. Salva e avança. Então vocês estão vendo que para mim não está azul aqui os dados do requerente, ok? Por quê? Porque eu pulei ali, eu fui só mostrando para vocês. Para você vai ter que estar tudo azulzinho aqui, tá? Como eu falei, a guia ela aparece sempre. Então aqui ele está perguntando se você já fez algum pedido de cidadania anteriormente, tá? Se você fez, você vai ter que colocar sim e colocar o número do código aí da prática. Se não, só marca o não, salva e avança. Pode ver que às vezes ele demora um pouquinho para carregar, tá? Então ele está pensando, aí vai lá e aparece. Então aqui, dados dos familiares do requerente, tá? Lembrando que o requerente é a pessoa que quer se naturalizar, não é o que é o cidadão italiano. Então, dados aí do cônjuge. Então você vai colocar os dados do seu esposo ou da sua esposa, que é o cidadão italiano. O sobrenome aí, conforme consta no documento da pessoa, então passaporte italiano ou certidão de nascimento, extrato de nascita. Nome, data de nascimento, sexo, stato de nascita, provavelmente Brasília. Vamos colocar aqui Brasília. Logo de nascita é a cidade, então no meu caso aqui, Curitiba. Stato de residência, onde que você reside, no caso, Brasília. E localitar a cidade onde você reside. E aqui o endereço. Você não, desculpa, o cônjuge, né? Então, provavelmente você mora junto. Domanda de cittadinanza, ou seja, o seu cônjuge já fez um pedido de naturalização, vai colocar aqui não, porque se você colocar aqui sim, ele vai perguntar qual que é o código, tá? Então, não. Aqui, o cônjuge, ele é cidadão italiano desde o nascimento? Sim. Porque quando você faz o seu reconhecimento da cidadania, como eu já falei antes, você é reconhecido desde o seu nascimento, certo? Então a resposta aqui é sim, a menos que o seu cônjuge tenha sido naturalizado. Aí você vai colocar aqui não e vai colocar a data da naturalização da pessoa. E aqui dados dos genitores, então dados dos seus pais. Então, o seu pai estava presente no seu ato de nascita, ele é o declarante aí do seu ato de nascita? Sim, quais que são os dados? Não o declarante, mas assim, consta na sua certidão de nascimento, ok? Então você vai colocar os dados do seu pai, cidadania Brasil, ou, né, enfim, qualquer que seja, domanda de cittadinanza, ou seja, se o seu pai já fez um pedido de naturalização, você coloca aqui sim, se ele fez, se está em curso a apresentação, qual que é o código, ou se não fez pedido nenhum. E a mesma coisa para a mãe, tá? Mesma coisa. Então, sua mãe está na certidão de nascimento? Sim. Sobrenome, nome, Brasília, domanda de cittadinanza? Não. Núcleo familiar. Então, aqui é o seguinte, se você é casado, aí você provavelmente, né, vai colocar aqui pelo menos o seu cônjuge. Então, veja o seguinte, ó, isso aqui é o núcleo familiar, quem que mora com você, tá? Então, pelo menos o cônjuge você vai ter que colocar. Aí o que tem além do cônjuge? União civil, filho ou algum descendente próximo, genitor ou algum ascendente próximo, genro, nora, sogro, sogra, irmão, irmã, e aqui é um contrato de convivência, ou seja, alguém que mora com você, que não é parente, né? E altro é outro. Então, pelo menos, se você mora com o cônjuge, coloca aqui, e os dados do cônjuge. Então, sobrenome, nome, sexo, data de nascimento, estado, o país de nascimento, cidade de nascimento do cônjuge e se a pessoa está com um pedido de naturalização. E se você mora com os filhos, você coloca aqui, né, se você tem um filho, você vai colocar filho ou descendente. Se você tem mais filhos, você vai preenchendo mais informações, se você mora, por exemplo, com irmão, com irmã, enfim, vai preencher todo o seu núcleo familiar, ok? Vai terminar de preencher isso aqui,
Ah, aqui, filhos que não convivem com você, tá? Então, se você tem algum filho, mas que não mora na sua casa, você vai preencher com as informações, que são as mesmas informações, tá? Sobrenome, nome, data de nascimento, sexo, país onde a pessoa nasceu, país onde ela mora atualmente, endereço e se ela está fazendo um pedido de naturalização ou não. Salva e avança. E aqui é aquele mesmo negócio. Para mim está aparecendo os erros dos campos que não estão preenchidos. Para você não é para aparecer, ok? É para você ter preenchido tudo. Eu vou clicar aqui sim porque eu só estou mostrando como que funciona. E aí vamos para a próxima etapa, que é aqui tutor ou alguém que preste suporte, algo do tipo, tá? Então, se você tem algum tutor aí, você vai colocar, se não, não. Veja que tem várias etapas, mas a etapa mais comprida é aquela primeira, tá? Os dados do requerente. Depois não é muito complicado, não. Dichiarazione de residência. Então aqui é o seguinte, ele vai falar sobre a residência na Itália ou em algum outro país de origem diferente daquele atual. Ou seja, se você já morou em algum outro país que não seja o seu país de origem, você vai colocar aqui, que não seja o seu de origem e que não seja a Itália, né? Então, se você já morou, é aquela questão, você vai colocar aqui quais são os dados, né, do período que você morou fora nesse país, qual é o país, qual a cidade e o endereço. E depois ele vai pedir os dados de antecedentes criminais, ok? Então, se você não morou, coloca aqui não, salva e avança. E aqui, conoscenza della língua italiana. E aqui tem a questão do B1 lá, né, do certificado. Ele tem algumas exceções, tá? Então aqui ele fala o seguinte, ó, você tem que pelo menos preencher um dos campos, tá? Então o que seria o quê? Acordo de integrazione, que eu de verdade não sei o que seria esse acordo. Título permesso de soggiorno per soggiornante de longo período, então se você tem um visto de longo período na Itália, se você tem um título de estúdio, um título de estudo, que também não sei se você se formou na Itália, algo assim, acredito que seja, ou então o certificado da língua, né? Então aqui seria o certificado de um instituto público, uma instituição pública, e aqui uma instituição privada, que foi aquilo que eu falei anteriormente no vídeo, como que faz para você emitir esse certificado, que é aquela prova lá de Roma, etc. Então se você tiver algum dos outros aqui, você vai saber que você tem e vai preencher. Senão você vai ter que utilizar o certificado B1 e vai preencher aqui rilasciato da ente certificatore, então qual que é o nome da instituição que emitiu o certificado, qual que foi a data da emissão. Isso aqui você vai saber porque você vai estar em posse desse certificado. E o local da emissão. Vai anexar, salva, lembrando que antes de anexar, sempre salve, e avança. Beleza, então aqui ele vai pedir o seguinte, o certificado de pagamento, certo? Então aquele pagamento de 250 euros, né? Então aqui ele está pedindo, ó, ricevuta pagamento, então recibo do seu pagamento. Vai fazer o upload, salva e avança mais uma vez. Aqui é só a confirmação. Então você vai confirmar que você preencheu e anexou os arquivos, tá? Então só para você saber, nem todos são obrigatórios, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui não, e aí ele te mostra quais que são os obrigatórios. Os primeiros lá, praticamente a maioria, certo? Aqueles todos lá do comecinho do requerente, tudo obrigatório. Aqui, o documento de identidade italiano não é obrigatório, porque pode ser que você não tenha. Título do soggiorno, mesma coisa, só para quem mora na Itália. E aqui daí tem uma série de variantes, a maioria não é obrigatória, tá? O último, sim, daí é do pagamento, né? Então aqui estão os dados do pagamento que eu já falei.
está na descrição do vídeo, mas é interessante que você confirme se está atualizado isso aí. E aqui é a última etapa, que é a marca da bolo, né? Imposta de bolo. Então, como eu falei, foi implementado agora, em janeiro de 2021, você tem que colocar a marca da bolo telemática. Então, 16 euros. Na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 21 de maio, ainda não tem como comprar do Brasil de modo remoto, de modo online. Não existe a opção. Então, a opção é: ou você entra em contato com o consulado e pergunta como que você faz, se eles emitem, e como que você faz o pagamento, né, que provavelmente vai ser por depósito, ou então você vai ter que pedir para algum correspondente na Itália comprar uma marca da bolo para você e enviar o número. É bem simples. Se você tem alguém na Itália para fazer isso, é muito simples. Você contrata a pessoa, vai pagar para ela os 16 euros, ou se ela te cobrar um outro valor, e ela vai te mandar o número. Você vai preencher com o número que ela vai te mandar da marca da bolo. Na verdade, ela pode te mandar uma foto, né, do selo, e você vai colocar o número aqui e a data da compra desse selo. Vai salvar, vai avançar. E aí finalmente vai estar concluído. Então, se você concluiu todas as etapas, já vai estar habilitado para você fazer o envio. Então aqui você consegue visualizar, né, anteprima a demanda, para você visualizar essa demanda. Vai aparecer um arquivo PDF para você, então você pode conferir tudo isso aí. Aqui vai estar todos os seus dados, né? É para você conferir se está tudo certinho, porque esse aqui é o pedido que vai ser enviado para a Itália, é isso que eles vão receber, entendeu? E estando tudo certo, você vai enviar a sua demanda. Bom, o processo em si é esse, tá? Aí você pode acompanhar ele simplesmente aqui, ó. Então, você vai ter, depois que for enviado, você vai receber um protocolo, vai ter um código, e aí você vai conseguir acompanhar o andamento do seu processo de naturalização, e se houver alguma questão a ser tratada, vai ser enviado no seu e-mail. Beleza? Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários.